Revelado, o presente inesperado que transformou nosso casamento em um momento tocante e incrível. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas da sala, iluminando o pequeno escritório de Laura de uma maneira mágica. Enquanto organizava papéis e documentos, algo chamou sua atenção, uma carta amarelada do tempo em que se apaixonou por Miguel. Assim que a pegou, seu coração disparou. Era uma declaração de amor repleta de promessas e sonhos, um retrato do amor que parecia perdido em meio às cobranças do cotidiano. Ela relembrou os risos nas noites de karaokê e as caminhadas na praia de Ipanema, como se aquelas memórias dançassem na sua mente. Tamanha nostalgia consumia, e ela sentiu uma onda de esperança. O que havia acontecido com aquele amor? O desejo de reconectar-se com Miguel pulsava forte dentro dela. A rotina o sufocou, e a pressão financeira da loja familiar pesava sobre eles como uma nuvem escura. Mas Laura não estava disposta a deixar isso acabar. Com um estalo de determinação, ela teve uma ideia, um desafio que poderia reacender a chama que ainda ardia em seus corações. Vamos fazer uma surpresa um para o outro, disse ela, olhando nos olhos dele, tentando decifrar suas emoções. Cada um deve preparar um presente que represente o nosso amor. A expressão de Miguel era uma mistura de hesitação e curiosidade. Mas a proposta fazia ecoar algo em seu interior. Ele começou a refletir sobre o que significava amar Laura. Enquanto a conversa fluía, ambos se abriam sobre seus medos e frustrações, rindo e brigando, mas, acima de tudo, reconectando-se. Um dia se tornou uma semana. As noites estavam recheadas de emoções intensas. Cada confissão, cada risada os aproximava ainda mais. Laura se sentiu mais viva ao ouvir Miguel falar sobre o sonho de se tornar um pai presente, e ele ficou comovido ao ouvir as inseguranças de Laura sobre a solidão que sentia no casamento. Os desafios não sumiam, mas o amor estava ressurgindo das cinzas. Na noite da revelação, sob um céu repleto de estrelas, eles se sentaram no quintal, nervosos e esperançosos. Laura respirou fundo e apresentou seu presente, uma caixa com fotos de cada etapa da relação deles. Olha, Miguel, cada um desses momentos conta nossa história, disse ela, com os olhos brilhando. Miguel, emocionado, então revelou seu presente. Um colar delicado, simbolizando seu amor e sua promessa de ser o companheiro que Laura sempre mereceu. Mas, antes que ela pudesse reagir, uma sombra cruzou seu rosto. Miguel hesitou e, com a voz trêmula, começou a contar uma verdade que havia guardado, um segredo escondido que poderia mudar tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O coração de Laura acelerou ao ouvir a revelação. A dúvida persistiu em seu olhar. Ele havia guardado essa verdade por tanto tempo. Como isso influenciaria a renovação que tanto ansiavam? Com o céu estrelado testemunhando sua união, a tensão pairava no ar. Estariam prontos para enfrentar esse desafio? A noite prometia mais do que surpresas, e ambos sabiam que o próximo passo poderia ser a definição do futuro deles. As palavras de Miguel ecoavam na cabeça de Laura, quase ensurdecedoras. Ele começara a revelar um segredo que estava enterrado, um peso que ele carregava junto com seu amor por ela. Os sentimentos se misturavam, medo, tristeza, mas também um fio de esperança. Como isso poderia mudar o que eles estavam reconstruindo a passos lentos? Laura, eu me envolvi com outra pessoa no passado, ele disse, a voz quase falhando. O mundo ao redor parecia parar. O silêncio era ensurdecedor, e as estrelas pareciam apenas um fundo distante àquela conversa tão íntima. Laura sentia seu estômago embrulhar. A saudade e a falta de atenção tinham mesmo feito aqueles instantes de fragilidade parecerem tão comuns? E agora, aquele eco de dor ressoava como um desafio a ser enfrentado. Por que você nunca me contou? As palavras saíram com um misto de ferocidade e desespero. Uma parte dela queria gritar, outra queria ouvir mais. Miguel respirou fundo, o semblante carregado de culpa. Eu pensei que poderia superar, que não afetaria nosso relacionamento, mas foi um erro. E essa verdade me fez sentir um peso insuportável todos os dias. Ele evitava o olhar dela, como se cada fração de segundo em que desviava os olhos aumentasse a ferida entre eles. Laura tinha a sensação de que a vida pulsava em câmera lenta.
As lembranças dos momentos felizes, agora misturadas com a dor do que havia sido revelado, se chocavam com uma intensidade avassaladora. Ela pensava em tudo que construíram juntos, em todas as pequenas vitórias que pareciam insignificantes agora. Eu não consigo, murmurou ela, sentindo os olhos arderem. Sinto que não posso simplesmente esquecer. Eu não quero que você esqueça, ele respondeu, finalmente encontrando seu olhar. Quero que possamos falar sobre isso. Que possamos ser honestos. Minhas fraquezas não diminuem o que eu sinto por você, Laura. Eu quero consertar, quero lutar pelo nosso amor. A expressão dele, tão vulnerável, fazia seu coração balançar numa mistura de amor e angústia. Ela queria acreditar nele, mas a dor da traição ainda ardia. Você realmente acredita que poderá fazer isso? A voz dela tremia ao falar, e Miguel assentiu, um brilho de determinação nos olhos. Eu não só acredito, como eu sei. Estou disposto a fazer o que for preciso. Eu amo você, e isso nunca vai mudar. Laura se sentia dividida. O amor que ainda fervia dentro dela impelia a agarrar essa chance, mas a mágoa também era um fantasma que pairava entre eles. Era um dilema que desafiava seu coração, confiar ou deixar que a dor a guiasse para longe dele. Depois de longos instantes de silêncio, ela finalmente respirou fundo. Eu preciso de tempo. Tempo para pensar, e também para curar. As palavras saíram pesadas, como se cada sílaba carregasse todo o peso da relação deles. Miguel deu um passo à frente, mas então hesitou. Eu vou esperar, Laura. Até você estar pronta. A grande verdade era que, apesar da infelicidade pela revelação, algo tinha mudado naquela noite. Um espaço para diálogo se abria entre eles, onde antes havia apenas silêncio. O amor não era um caminho fácil, mas talvez fosse o início de uma nova jornada. Como ela poderia decidir o que fazer a seguir? E qual seria a próxima etapa no caminho que escolheriam seguir juntos? A noite tinha sido intensa, e Laura sentia que o desafio estava apenas começando. No fundo, uma vida repleta de incertezas ainda a aguardava. Qual seria a primeira escolha que ela faria diante dessa nova realidade? Laura acordou na manhã seguinte com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas. A cidade ainda estava envolta em um silêncio suave, mas dentro dela, a tempestade de emoções continuava a se agitar. O rosto de Miguel surgia em sua mente, uma mistura de amor e arrependimento, e ela não conseguia deixar de pensar na confissão dele. Enquanto preparava o café, suas mãos tremiam ligeiramente. O aroma do café fresco preenchia o ar e, paradoxalmente, trouxe um pouco de conforto. A rotina a acolhia como um abrigo, mas não conseguia escapar do acúmulo de sentimentos que se concentravam em seu peito. O que realmente significava amar alguém que tinha falhado? O telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de Miguel. Bom dia, amor. Pensei em você a noite toda. Estou aqui, só me chamar quando estiver pronta para conversar. A sinceridade em suas palavras atravessou a barreira do medo. Ao mesmo tempo, um nó se formava na garganta de Laura. Como poderia ser tão simples, tão direto, enquanto ela se sentia perdida? Após alguns momentos de reflexão, decidiu que sairia para tomar ar. Precisava clarear sua mente, quem sabe, encontrar algumas respostas. Com um casaco leve, saiu do apartamento e se deixou guiar pelo movimento calmo das ruas. As pessoas ao seu redor estavam distraídas, mergulhadas em suas próprias vidas, enquanto ela lutava consigo mesma, um mar de incertezas. Após alguns minutos, Laura encontrou um parque pequeno, um refúgio verde no coração da cidade. A brisa suave acariciava seu rosto e ela se sentou em um banco, observando crianças brincando e casais caminhando de mãos dadas. A visão despertou lembranças de momentos felizes que teve com Miguel, e, sem querer, um sorriso brotou em seus lábios. Mas a sombra da traição logo ofuscou aquele momento de luz. Como se reconstrói algo que foi destruído? A pergunta ecoava em sua mente. A verdade era que ela não tinha certeza se seria capaz de abrir seu coração novamente. O amor que sentia por Miguel era imenso, mas a dor da traição era como uma cicatriz que não se curava. Enquanto estava absorta em seus pensamentos, um grupo de jovens passou pelo parque, rindo e conversando animadamente. Um deles, um rapaz de cabelo bagunçado, mencionou algo sobre perdoar e seguir em frente. As palavras dele pareceram se encaixar perfeitamente no quebra-cabeça da mente de Laura. Seria possível perdoar? E, mais importante, ela mesmo se perdoaria por continuar ao lado dele. Cruzou os braços, perdida em reflexões quando sentiu seu telefone vibrar novamente. Era Miguel. Acho que tenho uma ideia que pode nos ajudar a superar isso, se você topar. A mensagem fez seu coração acelerar.
Uma ideia? O que ele estaria planejando? O misto de curiosidade e receio fez seu estômago dar voltas. E se ele tivesse encontrado um jeito de torná-la tudo mais simples? Ou seria apenas outra tentativa de encobrir a dor? Laura olhou ao redor, as crianças ainda brincando alegremente, como se suas preocupações não existissem. Sem pensar duas vezes, começou a digitar uma resposta. O que você tem em mente? A pulsação dentro dela era intensa, uma esperança cautelosa começando a brotar. Mas o que Miguel tinha a oferecer poderia realmente ajudá-los? Ou apenas complicaria mais ainda a situação? Com esse pensamento, levantou-se do banco e começou a caminhar de volta para casa, o coração acelerando a cada passo. O momento de responder estava se aproximando, e as respostas que encontraria poderiam mudar tudo. O que Miguel estaria disposto a fazer para reconquistar a confiança dela? E principalmente, Laura estava pronta para seguir essa nova jornada? O retorno para casa era uma mistura de ansiedade e expectativa. Com cada passo, Laura se perguntava sobre a proposta de Miguel. Ao mesmo tempo, a imagem dele, com seu olhar vulnerável e seu sorriso tímido, não lhe saía da cabeça. Decidiu que o que vinha a seguir seria um divisor de águas para os dois. Assim que entrou no apartamento, a luz parecia mais intensa, quase como se esperasse pelas decisões que estavam por vir. Laura se dirigiu para o sofá e, com o celular em mãos, leu a mensagem de Miguel novamente. Acho que tenho uma ideia que pode nos ajudar a superar isso, se você topar. O que ele queria dizer com isso? Poderia ser algo simples, ou talvez, um gesto monumental. Sem mais delongas, decidiu ligar para ele. O som do toque parecia um eco interminável. Cada segundo que passava intensificava suas dúvidas. E se Miguel estivesse prestes a fazer algo que ela não conseguiria suportar? Mas ao ouvir a voz dele do outro lado, seu coração parecia finalmente encontrar um ritmo confortável. Oi, Laura. Que bom que você ligou. A voz dele era reconfortante, mas havia um tom de expectativa que a deixou inquieta. Oi, Miguel. Eu vi sua mensagem. O que você tem em mente? As palavras saíram mais firmes do que ela imaginou. Eu pensei que poderíamos fazer algo diferente. Ler um livro juntos. Não um livro qualquer, mas um sobre casais e como superar traições. Eu li sobre isso e achei que nos ajudaria a ver as coisas de outra maneira. A proposta era simples, mas Miguel enfatizava a sinceridade por trás dela, e isso fez Laura engasgar um pouco com a própria respiração. Você deseja que eu leia sobre isso com você? A incredulidade tão presente na sua voz a fez perceber quão fora de contexto isso parecia. Mas, no fundo, algo na ideia acendeu uma luz na escuridão que a envolvia. Sim, eu quero muito. Acredito que poderia nos ajudar. Eu sei que pode parecer estranho, mas você me ajudaria a entender, e a mim mesma também. A hesitação na voz dele, entremeada de esperança, fez Laura sentir um leve alívio. Tá bom, Miguel. Vamos tentar. Sentiu um peso saindo de seus ombros. Não sabia o que esperar, mas a ideia de se aventurar juntos a fascinava. Seria assim que ela poderia começar a se perdoar. Após combinarem horário, Laura sentou-se no sofá, perdida em pensamentos. O livro, que parecia ser um simples objeto, poderia realmente ser a chave para restaurar a confiança entre eles? O amor ainda existia, mas sua fragilidade era palpável, como um cristal prestes a se quebrar. Com o tempo passando, Laura não conseguia desviar o olhar do relógio. A hora de se encontrarem estava próxima, e a ideia de compartilhar um momento vulnerável a deixava nervosa. Poderiam as palavras escritas trazer palavras não ditas à tona? E se tudo desse errado, e elas não fizessem sentido? Ela suspirou profundamente, tentando organizar o turbilhão de pensamentos que a assolava. O que era amar alguém que tinha cometido uma traição? E mais ainda, como queria que esse amor se traduzisse no novo capítulo a seguir? Ouvir a campainha trouxe ao presente. Seu coração acelerou ainda mais. Quando abriu a porta, Miguel estava ali, segurando 2 copos de suco e o livro que prometeram ler juntos. A mistura de alívio e nervosismo era intensa. Oi, está pronta? Os olhos dele refletiam esperança. Laura deu um passo para o lado, um movimento sutil, mas cheio de significado. Pronta para a verdade? O sorriso dele se iluminou, mas havia uma nuvem de incertezas pairando na atmosfera. E naquele instante, Laura percebeu que estava prestes a se lançar em um mar de emoções muito mais intenso do que qualquer um deles poderia imaginar. O que aquela leitura poderia revelar sobre eles, e sobre si mesma? Seria o princípio de um novo entendimento ou mais um episódio de dor? Aquilo era apenas o começo de uma jornada que poderia levar a uma luz no fim do túnel,
ou ao abismo da dúvida. O que viria a seguir? Confrontos, revelações ou até novas esperanças? Laura deu espaço para Miguel entrar, a dúvida ainda pulsando entre eles. Ao sentarem-se no sofá, a atmosfera estava carregada de expectativa e um pouco de medo. O livro, que Miguel colocou sobre a mesinha, parecia um testemunho silencioso da fragilidade de seus corações. Vamos começar? Perguntou Miguel, olhando para Laura com um misto de esperança e apreensão. Sim, vamos, respondeu ela, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Assim que as páginas foram abertas, o mundo lá fora pareceu se tornar um mero fundo para o que estava prestes a acontecer. Miguel começou a ler em voz alta, suas palavras flutuando pela sala. A traição é uma ferida que, se não for tratada, pode se transformar em algo ainda mais profundo. Laura sentiu um frio na barriga com a menção da palavra que estava estampada em suas memórias, mas o tom de Miguel era suave e cuidadoso. Ele olhou para ela, buscando seu olhar, e isso encorajou a permanecer presente. Enquanto continuava a leitura, foram apresentados a histórias de casais que enfrentaram crises semelhantes. Laura percebeu que cada linha falava não só sobre perda, mas também sobre o poder de recomeços e perdão. Vez ou outra, os olhos de Miguel encontravam os dela e, a cada contato, eles se sentiam mais conectados. Após algumas páginas, Miguel colocou o livro de lado, interrompendo a leitura. Laura, o que você acha disso tudo? Sua voz tremia, mas havia uma sinceridade nesse momento que a tocou profundamente. O que essas histórias estão me fazendo sentir? É como se eu estivesse dentro delas. É difícil. Eu sinto uma mistura de raiva e vontade de entender. Como você pôde fazer isso? O pesadelo que a envolvendo voltava à tona, mas algo dentro dela estava mudando. Era a primeira vez que ela falava abertamente sobre sua dor. Miguel engoliu em seco, suas mãos tremiam ligeiramente. Eu sei que não tenho desculpas. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui, disposto a compreender seu sofrimento. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso importante. Eu quero mudar. Não quero só esperar que tudo se resolva. Quero que a gente enfrente isso juntos. Laura sentiu a vulnerabilidade dele fluir pela sala e de repente percebeu que as barreiras começavam a cair. Miguel, eu também quero. Mas tenho medo. Medo do que isso pode significar para nós, confessou. Qualquer que seja o resultado, a gente precisa falar sobre isso. Você quer compartilhar o que sente? Quais são os seus medos? A forma gentil como Miguel a encorajava trouxe à mente que talvez, apenas talvez, a esperança estivesse ao alcance. Eu tenho medo de que isso não funcione, de que, mesmo depois de tentarmos, sempre haverá essa sombra entre nós. E, ao mesmo tempo, quero que a gente consiga encontrar um caminho para seguir em frente, Laura murmurou. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela segurou firme. Ele se aproximou, colocando a mão delicadamente sobre a dela. Estamos dando o primeiro passo. Isso já é algo. Uma pequena chama de esperança começou a se acender dentro dela. O livro não tratava apenas de dor. Havia também uma promessa de reconstrução. Estava começando a entender que o amor podia ser renovado. Vamos ler mais um pouco? Quero sentir essa conexão. Quero entender, disse Laura. Miguel sorriu com alívio e voltou a abrir o livro. A cada parágrafo lido, palavras se transformavam em instantes de reflexão profunda. Eram fragilidades expostas, mas também notícias de renovação e amor. Quando Miguel terminou a leitura, havia uma nova energia no ambiente. Nós conseguimos chegar até aqui, e isso é um começo. O silêncio que se seguiu foi pensado, carregado de sentimentos e promessas. Laura sentia seu coração bater mais forte, não só pelas lembranças do passado, mas pela ideia do futuro que poderia ser construído, ainda que em meio a incertezas. Mas algo mudou na expressão de Miguel, um ar de preocupação que não passou despercebido. Laura, tem algo que você precisa saber nesse instante. A porta do passado estava prestes a se abrir de novo. O que mais ele tinha a revelar? Laura sentiu um frio na espinha. As palavras de Miguel pareciam ecoar por toda a sala, como uma bomba prestes a explodir. Ela olhou em seus olhos, buscando alguma pista sobre o que ele ia dizer. A ansiedade a consumia, como uma onda crescente que não sabia se poderia conter. Não sei como começar, começou Miguel, seu tom hesitante fazendo o coração de Laura disparar. Eu tenho tentado lidar com isso, mas a verdade é que há algo que eu não te contei. Algo que aconteceu após a traição. Laura prendeu a respiração. O que poderia ser tão grave que precisava ser revelado agora? A ideia de mais segredos a deixava nervosa. Ela acenou com a cabeça, encorajando-o a continuar. Depois do que eu fiz, me senti perdido.
E foi nesse momento que conheci uma pessoa. Não era um relacionamento como o nosso, mas a conversa me fez perceber coisas sobre mim mesmo, sobre o que estava passando. Eu não sabia como me abrir para você, então me fechei. Não percebi que estava me afastando ainda mais. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Um novo golpe, uma nova ferida que parecia doer mais. Então, você se entregou a outra pessoa? Laura perguntou, a voz falhando. Não, não. Não foi isso. Eu não me relacionei, mas foi como se ela fosse um espelho. Fiquei preso nesse ciclo de dúvida e culpa, sem saber como te contar. A verdade é que, por esse último tempo, eu apenas me permiti entender minhas emoções e reconhecer o que eu realmente sinto por você. Laura sentiu um calor na cara, uma mistura de raiva e confusão. Você ficou se dizendo um estranho para mim, Miguel. Por que você não veio falar comigo antes? Eu estava com medo, Laura. Medo de perder você de vez. E enquanto eu tentava me entender, percebi que, no fundo, te queria mais do que qualquer coisa. Só que, em vez de lutar, me afastei e só lhe trouxe dor, ele disse, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Um silêncio pesado caiu entre eles. Laura sentiu sua tristeza e insegurança se misturarem com uma pontinha de compreensão. Por que isso não é mais fácil? Perguntou ela, seus olhos marejados. Por que não podemos simplesmente voltar a ser como éramos antes? Esse era o dilema que a perseguia. Laura queria acreditar que tudo voltaria ao normal, mas tinha certeza que as cicatrizes sempre estariam ali, invisíveis, mas presentes. Porque quem éramos antes não existe mais, respondeu Miguel, o olhar firme. Nós mudamos. É preciso aceitarmos isso e criar um novo normal. Um normal que inclua nossas falhas, nossos medos e, quem sabe um dia, a cura. Laura, lutando para processar as palavras dele, pensou em tudo o que ainda precisariam enfrentar. Ela queria acreditar que existia esperança, mas a cicatriz da traição continuava a arder. O que eles estavam construindo teria que ser mais forte do que a dor do passado. Miguel a observava atentamente, como se esperasse por sua decisão. Uma fração de segundo parecia ter durado uma eternidade. O que ela deveria fazer? Será que conseguiriam reescrever a história deles? No que você está pensando, Laura? Perguntou Miguel, sua voz suave, quase implorando. Ela olhou nos olhos dele, sentindo a luta dentro de si. Miguel, eu preciso de tempo para processar. Seu coração estava dividido entre a vontade de se afastar e o desejo de se aproximar dele. O olhar de Miguel transmitia compreensão. Sabendo que tinha que dar espaço, mas não queria que fosse um adeus. Nesse momento, o telefone de Laura tocou, quebrando o silêncio tenso. O nome na tela a fez sentir um frio na barriga. Era sua melhor amiga, Renata. Ela teve um pressentimento de que a ligação poderia mudar tudo de novo. Com a mente confusa e o coração acelerado, Laura hesitou antes de atender. O que Renata teria a dizer? O que essa nova mensagem traria à superfície, agora que as revelações já estavam tão à flor da pele? Laura respirou fundo antes de atender a chamada. A voz de Renata, animada e carregada de uma energia vibrante, invadiu o ambiente carregado de emoção que se instalara entre ela e Miguel. Oi, amiga. Você não vai acreditar. Aconteceu algo incrível. Mandei uma mensagem antes, mas precisava falar ao vivo, Renata exclamou, sem deixar espaço para que Laura interrompesse. O coração de Laura acelerou, a ansiedade misturando-se com a curiosidade. Ela olhou para Miguel, que já parecia apreensivo, encostado na parede, observando cada movimento dela. O calor da conversa com ele ainda dançava em sua mente, mas a vivacidade de Renata trouxe um leve brilho àquela nuvem pesada. Está tudo bem? Laura perguntou, tentando entender a urgência no tom da amiga. É mais que isso. Lembra que sempre falamos em você e o Miguel se reaproximarem? Eu acredito que é um sinal. Eu conheci uma pessoa que faz parte de um grupo de apoio a casais. Eles ajudam a reconstruir relacionamentos. Parece incrível. Temos que ir. Renata disparou, a empolgação quase palpável. Um grupo de apoio? Laura repetiu, a mente começando a processar a ideia. Miguel se aproximou mais, caprichosamente curioso. Você acha que isso seria útil? Nós estamos em um momento delicado. Amiga, eu tenho certeza. É uma oportunidade de darem um passo adiante, de entenderem as feridas e se ajudarem. Vocês precisam se abrir, e isso pode ser um começo. Sem pressões, apenas conversas, terapia. Acho que seria ótimo para ambos. Renata insistiu,
sua voz cheia de esperança. Laura olhou para Miguel, que a encarava com um olhar intenso. Conversas profundas e terapia. Seria o que eles precisavam? Poderiam realmente enfrentar tudo isso juntos? Ela sabia que as feridas estavam abertas, mas a ideia de ter um guia para atravessar essa tempestade parecia promissora. Miguel, o que você acha disso? Laura perguntou, sentindo que aquela era uma decisão a ser tomada em conjunto. Ele hesitou por um momento, como se ponderasse cada palavra. Se isso pode nos ajudar a entender um ao outro, eu estou disposto. Estou disposto a tentar tudo, desde que seja junto de você, disse ele, um brilho de esperança nos olhos. Laura sentiu uma mistura de gratidão e alívio. O peso da traição e da dor não desapareceria simplesmente, mas a possibilidade de reconstruir era como um farol em meio à escuridão. Então é isso. Renata, quando podemos começar? Ela perguntou, sua voz agora transbordando determinação. Já está marcado para a semana que vem. Vou te passar todos os detalhes. Você não vai se arrepender. Renata respondeu, radiante. Assim que a ligação terminou, Miguel se aproximou ainda mais. Você realmente quer fazer isso? Ele parecia esperançoso, mas ainda cauteloso. Eu não sei o que vai acontecer, mas preciso acreditar que temos chances. Não quero desistir de nós, Laura respondeu, o coração pulsando com uma nova energia. A tensão que havia antes agora começava a se dissipar, dando espaço para um pouco de esperança. No entanto, essa esperança teria seu preço. Que segredos poderiam surgir desse novo caminho? Haveria mais revelações escondidas que estremeceriam ainda mais os pilares do relacionamento deles? Laura, você sabe que esse é só o começo, certo? Estamos apenas arranhando a superfície, Miguel advertiu, o olhar preocupado retornando. Ela sentiu um frio na barriga acompanhando sua resposta, mas também havia um desejo forte de seguir em frente. Eu sei, mas estou decidida a descobrir. Estou pronta para o que vem pela frente. E com essas palavras, Laura fechou os olhos por um momento, respirando fundo, disposta a abraçar a jornada que a aguardava. Ficaria ansiosa pelo que o destino reservava, convencida de que precisarão encontrar não só a cura, mas a verdade que repousava sob as camadas de dor. E assim, o próximo passo se tornava ainda mais incerto, mas igualmente irresistível. Laura acordou na manhã seguinte com uma mistura de ansiedade e expectativa. O dia que se aproximava prometia ser um divisor de águas na relação com Miguel. Enquanto a luz do sol entrava pela janela, ela se lembrou das palavras de Renata e da proposta do grupo de apoio. A pergunta que não saía da sua cabeça era se realmente estavam prontos para enfrentar os fantasmas do passado. A traição, o desamor e a desconfiança eram sombras que ainda pairavam sobre eles. Sentada à mesa do café, Laura observou Miguel preparar o café da manhã. Ele parecia tão concentrado, tão distante das preocupações que a mantinham acordada à noite. Quando ele virou para ela, um sorriso tímido se formou nos lábios dele, e ela sentiu uma onda de amor misturada com dor. Naquele sorriso, havia uma promessa de que estavam dispostos a tentar. Miguel, você está animado para a próxima semana? Laura perguntou, tentando quebrar o gelo que ainda parecia presente entre eles. Animado e nervoso, ele respondeu, coçando a nuca com uma leve expressão de conflito. Nem sei o que esperar. Espero que eles possam nos ajudar a entender tudo isso. Eu também espero. A Renata falou que é um ambiente seguro, que podemos falar abertamente. Talvez assim, a voz de Laura falhou, e ela desviou o olhar, sentindo a pressão da emoção. Talvez assim possamos encontrar o caminho de volta um para o outro. Ele se aproximou, segurando a mão dela. O toque era quente e confortante. Eu quero muito isso, Laura. Eu quero que a gente consiga superar tudo. Me sentir próximo de você novamente é importante para mim. Laura sentiu o coração acelerar. Um mas silencioso pairava no ar, mas ela decidiu ignorá-lo por enquanto. Eles tinham que dar o primeiro passo juntos. Com os dias passando, havia um misto de esperança e ansiedade enquanto aguardavam o encontro com o grupo. Laura começou a perceber que, apesar das feridas, havia uma centelha de amor que as palavras não conseguiam apagar. Na noite anterior ao encontro, Laura decidiu que era hora de abrir seu coração para Miguel. Amor, eu quero que a gente seja completamente sinceros amanhã. Não podemos ter medo de nos abrir ali, em um lugar novo, disse ela, os olhos fixos nele. Sim, você tem razão. Precisamos ser honestos. Não podemos mais esconder o que sentimos. São os nossos sentimentos que nos trouxeram até aqui, Miguel respondeu, a voz firme, mas com um leve tremor. O clima no apartamento começou a mudar,
como se uma nova energia estivesse surgindo. Laura se sentia animada, mas ainda nervosa. O que mais eles descobriram naquele grupo? As perguntas eram muitas. E as emoções ficavam mais intensas na semana que passava. Finalmente, chegou o dia do encontro. Laura se arrumou com cuidado, escolhendo uma roupa que a fizesse sentir confiante. Miguel havia escolhido uma camisa simples, mas o olhar dele a fez sentir que seria um grande momento. Ao saírem, ela percebeu como havia um ar de expectativa na cidade. Os dois caminhavam juntos, lado a lado, e mesmo que as incertezas ainda estivessem ali, havia algo mais presente. A determinação de serem mais do que um passado marcado por dor. Assim que chegaram ao local do grupo, Laura sentiu um frio na barriga. Miguel segurou sua mão, e isso trouxe um conforto inesperado. Eles trocaram olhares, tentando encontrar coragem um no outro antes de entrarem. Que eles não sabiam era que aquele lugar guardava surpresas além do que podiam imaginar. Ao adentrarem, vozes e risadas ecoavam, mas também havia um silêncio acolhedor que deixava claro que as dificuldades de muitos estavam ali em busca de cura. O que será que vamos descobrir aqui? Laura murmurou, nervosa, enquanto o grupo se organizava para começar. Miguel apertou sua mão um pouco mais forte, e a esperança parecia renascer naquela sala. Mas à medida que a reunião começava e os primeiros participantes começaram a compartilhar suas histórias, Laura se deu conta de que a verdade poderia ser mais reveladora do que esperavam. Estava pronta para ouvir, mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga indicava que a jornada de descoberta estava apenas começando. Que verdades estariam ocultas sob as camadas de dor que eles precisavam enfrentar? E enquanto as luzes se apagavam e o grupo iniciava, Laura percebeu que as revelações poderiam não só mudá-los, mas também definir seu destino para sempre. O grupo se reuniu em círculo, o ambiente simples, mas acolhedor. Laura observou cada rosto ao seu redor. Alguns pareciam atormentados, enquanto outros transmitiam uma sensação de esperança. A moderadora, uma mulher de sorriso caloroso, apresentou o encontro e logo convidou os participantes a compartilhar suas histórias. Laura sentiu o coração pulsando rápido. Era o momento da verdade. Quando a primeira pessoa se levantou, a voz trêmula revelou um relato de traição, um eco doloroso das experiências de Laura e Miguel. As palavras dela flopavam como ondas, trazendo à tona memórias que Laura tentava enterrar. Miguel ficou segurando a mão dela ainda mais fortemente, e Laura encontrou um pouco de coragem no toque dele. À medida que a reunião avançava, histórias de reconciliação, dor e superação preenchiam a sala. Laura ouvia cada relato, absorvendo a dor alheia como um espelho da sua própria experiência. A sensação de conexão com aquelas pessoas começou a desarmar um pouco suas próprias defesas. Miguel olhou para ela, e a cumplicidade no olhar deixou claro que aqueles momentos não eram só sobre os outros, mas também sobre eles. Foi quando um homem mais velho, com os olhos marejados, começou a falar. Seu relato era sobre a perda da esposa e o vazio deixado por ela. Eu achava que o amor tinha morrido. Mas, depois de um tempo, aprendi a ver que o amor pode se transformar, ele disse, quase em um sussurro. Laura sentiu lágrimas escorrem pelo seu rosto. Aquelas palavras eram um lembrete de que o amor, mesmo ferido, possuía algo de eterno. Eu não quero que a gente se perca, Miguel, Laura murmurou, sem saber que as palavras chegariam a ele. Nem eu. Quero lutar pelo que temos, ele respondeu, com a voz baixa, mas firme. Quando foi a vez de Miguel falar, a sala ficou em silêncio. Ele olhou para Laura, e algo na sua expressão a fez sentir que aquele momento poderia ser o catalisador que estavam buscando. Nós passamos por tempos difíceis. Eu cometi um erro, e isso trouxe dor e desconfiança entre nós. Começou ele, a voz embargada. Mas eu quero mudar, e quero que a Laura saiba que eu estou aqui, lutando pelo nosso amor. Laura sentiu um calor no peito. O peso que ela carregava parecia um pouco mais leve. Miguel continuou, já mais confiante. Eu nunca deixei de amar a Laura, e eu vejo que ainda existe uma luz entre a gente. Acho que todos aqui estão buscando isso, uma chance de se reencontrar. Eu também quero me reencontrar com a Laura. As palavras dele ecoaram na sala, e Laura viu como essa declaração impactou não apenas ela, mas também os demais participantes. Havia uma energia pulsante, uma esperança renovada no ar. Cada um reagiu, como se aquela declaração coletiva de amor e dor estivesse unindo todos. Quando o grupo começou a encerrar, a moderadora pediu que todos compartilhassem um pensamento ou emoção que levavam daquele encontro. Laura não sabia exatamente o que diria, mas ao abrir a boca, algo profundo aflorou. Aprendi aqui que, apesar da dor, o amor pode ser transformador. Estamos prontos para dar o primeiro passo neste caminho, juntos.
Uma onda de aplausos caiu sobre ela, e a conexão gerada naquele lugar parecia palpável. Miguel sorriu, mais aliviado e confiante, enquanto novos rostos ao redor acenavam com incentivo. O grupo tinha se tornado uma rede invisível de apoio e esperança. Ao saírem, Laura e Miguel sentiram-se diferentes, renovados. Assim como a luz do sol brilhava forte sobre os edifícios, havia uma nova possibilidade pairando entre eles. Mas à medida que caminhavam para o carro, um pensamento perturbador surgiu na mente de Laura. Havia algo não dito, uma sombra ainda não iluminada. E se as revelações do grupo forem apenas o começo? O que mais ainda está por vir? Laura refletiu em voz alta, e a dúvida fez um frio na barriga retornar. Miguel a olhou, os olhos cheios de determinação. Eu não sei, mas precisamos estar prontos para tudo. O caminho está apenas começando. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, o que começaria como um recomeço poderia se converter em descobertas ainda mais profundas. Laura acordou na manhã seguinte com o som da chuva batendo suavemente na janela. A sensação de alívio estava presente, mas havia também um frio na barriga que não a abandonava. Era o dia da segunda sessão no grupo de apoio. Ela se lembrou da primeira vez, das palavras de cada participante ecoando em sua mente, promessas de transformação atravessando suas almas. Enquanto tomava café, Miguel entrou na cozinha com um sorriso tímido. Pronto para mais uma rodada de sinceridade? Ele brincou, tentando aliviar a tensão palpável no ar. Só espero que esse grupo realmente nos ajude, respondeu Laura, com um nó na garganta. Miguel colocou a mão sobre a dela, um gesto que trazia conforto, mas que também despertava inseguranças. Quando chegaram ao local do encontro, a atmosfera estava carregada de emoção. O grupo estava mais cheio do que na última vez, e o olhar esperançoso dos participantes criava um ambiente acolhedor. Desta vez, Laura esperava mais abertura, mais diálogo e, principalmente, mais entendimento mútuo. Durante a sessão, a moderadora pediu que cada participante falasse sobre o que buscava. Miguel não hesitou. Eu busco entender a dor que causei e encontrar uma maneira de reparar as coisas. Laura sentiu um aperto no coração. As palavras de Miguel eram verdadeiras, e isso a inspirava a falar também. Eu busco a cura. Quero aprender a lidar com a traição e a reconstruir a confiança em nós. Os outros presentes prestaram atenção, e Laura sentiu que estavam juntos nessa jornada. Cada relato que seguiu trouxe histórias de desafios e superações, mas o que engrandecia aquele momento era o reconhecimento de que a dor poderia ser transformada em algo poderoso. Quando chegou a vez de um novo membro do grupo, um homem de expressão triste, ele contou sua experiência com a solidão após a traição. Eu pensei que o amor tivesse acabado para mim. Mas, aos poucos, aprendi que todo amor merece uma nova chance, desde que haja disposição para lutar. Essas palavras tocaram Laura profundamente. Ela olhou para Miguel, que também parecia emocionado. As palavras daquele homem ecoaram em seus corações como um mantra de resistência. Ao final da sessão, a moderadora convidou todos a se abraçarem, um gesto simples, mas que uniu a todos em um momento de solidariedade. Ao envolver Miguel em seus braços, sentiu que a conexão entre eles crescia. Um entendimento mais profundo surgia. O que um dia foi desconfiança agora começava a se transformar em compaixão e amor renovado. No caminho para casa, uma conversa sincera começou. Sabe, Miguel, eu percebo que você luta pela gente. E isso é um passo importante. Mas a verdade é que nós ainda temos muito a trabalhar, Laura disse, sua voz calma, mas firme. Eu quero trabalhar em cada aspecto, amor. Não só porque você merece, mas porque eu também quero ser um homem melhor, Miguel respondeu, com olhos determinados. Ela sentiu, sentindo a gravidade da conversa, mas também o impacto das mudanças. Estamos aprendendo a nos escutar e a nos abrir. Precisamos manter isso. As semanas seguintes foram uma mistura de altos e baixos. Eles continuaram comparecendo às sessões do grupo e, a cada encontro, partilhavam seus sentimentos, medos e esperanças. Laura começou a perceber que as mágoas eram parte da construção de uma nova base, uma base forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. Uma tarde, enquanto estavam sentados juntos no sofá, Laura teve uma ideia. E se fizermos algo simbólico? Um ritual para nós, como um passo adiante na nossa jornada. Miguel a olhou surpreso. Do que você está falando? Um caderno, talvez. Um lugar onde possamos escrever tudo o que sentimos, todas as conquistas, mas também os desafios que superamos. Assim, teremos um espaço seguro para registrar nossa evolução. Ele sorriu, e o brilho em seus olhos a fez sentir que a ideia poderia ser mágica. Adorei, vamos começar isso.
Eles foram a uma papelaria, escolheram um caderno bonito, e juntos escreveram seus primeiros desejos, anseios e promessas. Mas sabia que ainda haveria pedrinhas no caminho. E o que Laura não esperava era que um novo desafio estava prestes a surgir. Uma mensagem inesperada. Uma das colegas do grupo, que havia se tornado amizade, enviou um texto que a fez engasgar. Era uma revelação sobre Miguel, algo que poderia balançar a nova fundação que eles tinham construído. O coração dela disparou. Miguel, preciso de você. Precisamos conversar sobre isso. Ele a olhou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. O que aconteceu, Laura? É sobre uma mensagem que recebi e envolve você. Os olhos de Miguel se estreitaram. O clima tranquilo que havia o cercado por semanas deu lugar a uma nuvem de incerteza. O que ela tinha ouvido poderia ser a balança do peso que carregava. Miguel respirou fundo. Vamos conversar agora. O que quer que seja, delicie-me com esse golpe de realidade. No fundo, sabia que precisavam enfrentar mais uma vez a verdade. E, acima de tudo, precisavam se apoiar mutuamente. Mais à frente, um novo dia os aguardava, e novos desafios também, mas juntos poderiam enfrentar a tormenta que se aproximava. A determinação pulsava em seus corações. E, qualquer que fosse a tempestade que viesse, Laura e Miguel estavam prontos para navegar juntos. E você, que está acompanhando essa história, está preparado para enfrentar seus próprios desafios? Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comentar suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos continuar essa jornada de transformação.